Vamos fechar os nossos olhos por um instante, pedindo ao Senhor que ao abrirmos o nosso coração, que ao abrirmos os nossos ouvidos para Ele, o Senhor nos conceda a graça de poder ouvir, Senhor, a Sua voz, a graça de poder receber na nossa vida o Teu direcionamento, a Tua vontade, a graça de sermos, Senhor, conduzidos por Vós. Aqui estamos e queremos ouvir a Sua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações, fala, Senhor, conosco nesta manhã, para que possamos, de fato, permitirmos que o Senhor nos conduza, possamos, de fato, sermos dóceis ao Seu desejo, ao Seu querer, à Sua vontade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reverendos diáconos Júnior, José Antônio, estimados seminaristas Leison, Arthur, queridas mães e aquelas que hoje iniciam essa caminhada com a investidura e também familiares e amigos que hoje acompanham a cada uma delas nesse momento. Queridos irmãos e irmãs, nesse 4º domingo de agosto, mês das vocações, a Igreja nos convida a dirigirmos o nosso olhar para uma vocação especial, a vocação laical. Leigos e leigas que no meio do mundo são chamados a ser como fermento na massa, são chamados a ser sal da terra, são chamados a ser luz do mundo. Essa é uma missão importantíssima. A Igreja se faz presente na sociedade, se faz presente nas nossas ruas, se faz presente nos nossos meios de transporte, se faz presente nos diversos ambientes da nossa sociedade, através de cada um de vocês. Através de cada leigo, através de cada leiga, a Igreja se faz presente no mundo de hoje. E a missão é dada pelo próprio Senhor. É o próprio Cristo quem chama pelo batismo, é o próprio Cristo quem quer contar conosco para fazer-se presente através de nós. O Senhor nos chama à santidade. O Senhor deseja que cada filho, que cada filha seja santo. Sede santos como eu sou santo. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Esse é o chamado à santidade. Somos santos quando nos deixamos guiar pela palavra do Senhor. Somos santos quando não colocamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus em primeiro lugar. Somos santos quando somos capazes de renunciar a nós mesmos para poder segui-lo. Quando somos capazes de amar como Ele nos ama, quando somos capazes de perdoar como Ele nos perdoa. Somos santos quando imitamos ao Pai do céu. Como bom filho, como boa filha que imitam os seus pais, assim também nós somos santos quando imitamos ao Pai do céu. Quando olhamos para Ele e queremos que a nossa vida seja reflexo da vida dEle. Isso é santidade. Não se trata de milagres, não se trata de grandes pregações, não se trata de grandes obras. É verdade que, para alguns santos, Deus concedeu essa graça. É verdade. Mas a santidade não está aí. Deus concedeu porque eles foram santos. Mas o ser santo é isso, é viver a palavra, é procurar que essa palavra nos conduza, é procurar que a nossa vida seja reflexo da vida do Senhor. E a Igreja reconhece que tem alguns santos que estão no altar, que tem alguns santos que se destacaram, mas reconhece que tem muitos santos que a gente nem sabe o nome. Muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitas donas de casa, muitos agentes de saúde,
muitos profissionais de segurança, muitas pessoas que no seu trabalho, na sua vida, alcançaram a santidade, viveram de maneira exemplar. Por isso que a igreja dedica 1º de novembro, dia de Todos os Santos, para fazer memória desses que a gente não sabe o nome, mas que alcançaram a santidade. E nós queremos estar entre esses, sim ou não? Sim. Queremos ser santos, queremos estar entre esses, que vivendo aqui a palavra do Senhor, que deixando-se conduzir aqui pela graça de Deus, um dia alcança o céu. A isso nós somos chamados, é isso que o Senhor deseja de nós. É claro que Ele sabe que não é tão fácil assim, né? Seria maravilhoso, né? Se dissesse, poxa, ouvi a palavra, viva a palavra e é fantástico. A primeira batalha, a primeira luta que a gente experimenta está aqui dentro, né? Quando eu escuto a palavra, mas quando no coração, quando na mente, a gente às vezes ainda tem que batalhar para que essa palavra aconteça na nossa vida, para que o meu eu não seja mais forte do que Deus, para que eu consiga renunciar a mim mesmo e fazer com que a palavra seja de fato aquela que me guia, aquela que me orienta, aquela que fundamenta a minha vida. Vendo essa luta e esse combate, o Senhor é o primeiro que vem ao nosso socorro. O Senhor é o primeiro que vem ao nosso encontro para nos ajudar. E é justamente isso que a gente encontra na palavra de hoje. Nós temos um paralelo entre a primeira leitura e o Evangelho. Um paralelo muito significativo. A primeira leitura, Isaías nos fala que o rei quis retirar Sóbina da administração do Palácio Real. Ele era o administrador. Então o rei quis retirá-lo dessa função e chamou outro, chamou Eliacim, para que Eliacim fizesse essa missão de ser o administrador do Palácio Real. Talvez no primeiro momento a gente pense, um administrador de um palácio. Bom, um funcionário, um trabalhador que vai estar ali. Mas não era simplesmente isso. Tanto que o profeta fala que Eliacim será conhecido como pai do povo de Israel. Um simples administrador, alguém que cuida dessas coisas, de um palácio, por que vai ser conhecido como pai do povo de Israel? Aí a gente precisa entender o que era o administrador de um palácio naquela época. O palácio era onde o rei morava, mas era também o local onde o rei atendia as pessoas. Quando o povo tinha situações, questões, necessidades, o povo recorria ao palácio. O povo ia até os pés do rei para pedir auxílio, para pedir ajuda, para falar das suas necessidades. E quem atendia o povo quando ele chegava no palácio? Era o administrador. Era ele que saía para atender o povo. Era ele que recebia aqueles que vinham de viagem cansados, para que pudessem descansar um pouco, para que pudessem se lavar, para que pudessem tomar uma água fresca. Então era o administrador quem acolhia, via as necessidades para apresentá-las ao rei. Era o administrador quem na prática cuidava do povo. Por isso que ele fala que Eliacim será conhecido como pai do seu povo, porque vai ser um administrador tão bom para acolher e para cuidar do povo, que ele será conhecido dessa maneira, pela sua paternidade. E o administrador tinha tanta autoridade, que o profeta continua dizendo, ele vai levar nos ombros a chave da casa de Davi, de modo que tudo aquilo que ele abrir, permanecerá aberto, e tudo aquilo que ele fechar, permanecerá fechado. Ele terá autoridade para determinar certas coisas para o bom funcionamento do palácio, para o bom funcionamento do reino. E assim ele cuidará das necessidades do povo. É interessante porque essa realidade do Antigo Testamento, do povo de Israel, ela vai se fazer presente no novo Israel, que é a igreja.
ela vai se fazer presente no Evangelho. Aquilo que o Senhor faz com Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O Senhor sobre Pedro edifica a sua igreja. O que é a igreja, senão um palácio real? Aqui está o nosso rei. O Rei dos Reis está ali. Ele quis estar no meio de nós. Ele quis que construíssemos para ele esse palácio. Por que as igrejas são tão bonitas? Por que se embeleza tanto as igrejas? E, historicamente, a gente vê aquela riqueza, se coloca tanto ouro, se coloca tanta coisa dourada, se coloca tanta coisa preciosa para nós? Não, para ele, para o Senhor dos Senhores, para o Rei dos Reis, porque esse é o seu palácio real. Ele pediu, ele constituiu: fundarei a minha igreja sobre esta pedra. Esse é o palácio que o Senhor fez para nós. Esse é o nosso palácio real, onde o nosso rei nos acolhe, onde o nosso rei aqui se encontra para nos receber, para nos escutar, para nos atender. É esse o desejo de Deus. Ele também constituiu um administrador do seu palácio. Ele também constituiu alguém que para nós é como um pai, que cuida de nós. Esse é Pedro. E a sua missão continua através dos seus sucessores, os sucessores de São Pedro. Por isso temos tanto carinho, tanta veneração pelo Santo Padre, porque foi aquele que o Senhor constituiu para estar à frente da sua casa, para cuidar do seu povo. E é interessante porque o povo, ao longo da história, passou a chamar o Santo Padre dessa maneira, de uma forma carinhosa. Nós o chamamos também, além do nome de Santo Padre, a gente chama ele de Papa. E o que significa a palavra Papa? É uma expressão em latim que traduzida significa pai dos pais. Patrum, patrorum, pai dos pais. Ele é o pai por excelência. Lembram como seria chamado ele assim? Ele assim seria chamado Pai. Como que nós chamamos o Santo Padre? Pai. Chamamos carinhosamente de Pai. O Papa, isso significa aquele que o Senhor colocou à frente da sua igreja para cuidar de nós. Essa é a missão da igreja. A missão de acolher, a missão de ouvir, a missão de cuidar, a missão de nos alimentar com a palavra, a missão de nos alimentar com a Eucaristia. Para isso o Senhor constituiu a sua igreja, para ser o nosso alimento, para ser esse local onde nós somos acolhidos, fortalecidos, cuidados pela graça de Deus. Essa é a igreja. Por isso que com muito carinho nós também falamos da igreja como nossa mãe, a Santa Mãe Igreja, aquela que nos gera, aquela que nos alimenta, aquela que nos transmite a fé, aquela que cuida de nós. A igreja, Dom Assis gostava de usar essa imagem, é onde a gente se reabastece como um posto de gasolina. Foi nosso reitor no seminário, ele gostava de usar essa expressão. É onde a gente se reabastece, para a gente poder fazer a nossa viagem, para a gente poder no dia a dia, durante a semana, tem que ir aqui, tem que ir lá. Como que a gente vai dar conta de tudo isso? Se abastecendo aqui. Aqui, a Santa Mãe Igreja quer nos abastecer, quer nos fortalecer, quer nos alimentar. Aqui temos um Pai visível, na pessoa do Santo Padre, o Papa, para cuidar do rebanho do Senhor, para que dessa forma, alimentados e fortalecidos, nós então sejamos capazes de realizar no mundo a nossa missão, a vocação laical, ser fermento no meio da massa, ser sal da terra, ser luz do mundo. E é uma imagem também muito interessante, porque diante dos desafios e das dificuldades que a gente tem, diante das situações que a gente encontra na sociedade, às vezes a gente pode pensar, mas nós somos poucos, que diferença a gente vai fazer? Eu sozinho vou fazer que diferença? Nós somos, por isso o Senhor fala, como sal, sal da terra, como luz do mundo.
O sal diante de uma panela de comida, ele é apenas uma pitada, é uma pitadinha. Não erra a mão no sal, porque senão a gente não consegue comer uma comida salgada. Sim ou não? Ninguém consegue comer uma comida assim. Mas experimenta comer sem sal. Dá para comer? Ninguém aguenta, não tem sabor, né? Aquela coisa insossa. O sal é uma pitadinha, mas faz toda a diferença. Você e eu somos o sal. Aparentemente somos uma pitadinha, mas somos chamados a dar sabor, a fazer a diferença. Que a nossa presença seja a presença de Cristo. Quantas pessoas a gente encontra no nosso dia a dia? Vou na padaria comprar um pão, passo pelos meus vizinhos, encontro pessoas na padaria. Quantas pessoas vão nos escutando, vão nos encontrando? Para todas essas pessoas, nós precisamos ser o rosto de Cristo, sal, luz. Vamos para o trabalho, e quantas pessoas ali a gente também encontra, com tantas situações, com tantos desafios. Ali nós somos chamados a ser sal, luz. Em todos os ambientes onde nós nos encontramos, essa é a nossa missão. Por isso a gente vem para renovar, vem estar com o Rei dos Reis para fortalecer, para que assim, fortalecidos com a graça de Deus, a gente consiga ser presença dele na vida dos nossos irmãos e irmãs. E o Senhor deseja completar a obra começada, e com isso já termino. Aquilo que nós cantamos nesse salmo tão bonito: completai em mim a obra começada. A vida cristã só se completa quando nós chegarmos no céu. Enquanto estivermos aqui, não estamos completos, não estaremos completos. Só nos completaremos quando chegarmos só lá. Aqui a gente está em obra. Aqui a gente está igual canteiro de obra, está sempre quebrando alguma coisa, né? Está sempre ajeitando alguma coisa. Aqui nós estamos assim. Por isso que o cristão não pode ficar parado, estagnado. Não pode ser um cristão pela metade. Não podemos ser assim. Completai, Senhor, em nós a obra começada. Vamos dizer juntos: completai, Senhor, em nós a obra começada. Mais uma vez: completai, Senhor, em nós a obra começada. Queremos que o Senhor complete essa obra que Ele começou na nossa vida, a nossa conversão, a transformação do nosso coração, o nosso crescimento. Ele não para, não pode parar. Deus quer levar adiante essa obra. Permitamos que Deus continue, permitamos que a graça de Deus habite em nós. Permitamos que a nossa vida seja sempre restaurada por Ele. Permitamos que Deus complete em nós a sua obra. Como Maria, nossa mãe, mãe da igreja, disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Hoje também nós dizemos: Senhor, completa em nós a obra começada. Faça-se em nós segundo a sua palavra, para que nós sejamos no mundo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, para que nós um dia também no céu alcancemos a santidade que o Senhor deseja tanto para nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.